Tá gravando? Olha só, a gente sabe se fala. Olha a chiqueza, olha a chiqueza agora. Olha que coisa linda. A gente só não vai dizer o que tem dentro. Mas a gente tem caneca. A do Cláudio não pode ter outra coisa, que ele não usa álcool. Tá, a minha ninguém vai saber. Vamos lá fazer tintim. Sem derrubar nada. Saúde. Mas que chique, né? Isso aqui deve ter custado os olhos da cara. Nossa E olha os olhos com essa lente de aumento, né? Os olhos maiores ainda. Olha, né? Mas ficou bonito, né? Ficou lindo. Pode beber também, né? Pode. Então vamos começar. Léo, hoje, nosso assunto, a gente falou de hábitos num programa aí, não sei se você já assistiu, se não assistiu. Se vem antes ou vem depois. Vem depois, mas você procura lá na hashtag hábitos. Não sei. Pesquisa de mercado, eu não sei. Mas enfim, você vai nos nossos programas, você tem um programa que fala sobre a importância de fazer um estudo de hábitos para as marcas, tá? E hoje nós vamos falar de atitude, né? E Léo, se eu não estiver enganado, atitude, ela antecede um comportamento. Antecede uma intenção de comportamento que antecede o comportamento. Certo? Então, E o que é a atitude? Não, a atitude é nosso papel fundamental no marketing, é a gente trabalhar em cima das atitudes. Então, eu sempre gosto de começar com a definição clássica dos termos, né? Então, a gente ouve falar, você toma uma atitude. Você vai tomar uma água, um cafezinho, um vinho, né? A atitude você não toma. Não, você não vai tomar vinho, mas eu vou. Tá, mas você vai tomar água, um suco, uma tubaína, né? Que você adora, um guaraná, tá? Tudo isso você vai tomar. Atitude a gente não toma. Eu acho que alguém que tá lá em Rondônia nos assistindo não sabe o que é uma tubaína. Você sabe, então defina. Mas pensa num refrigerante ruim. Doce, é a tubaína. Tem ruim, doce. E é um açúcar saborizado com qualquer coisa, né? Mas tem gente que gosta, você curte. E tem umas latinhas, tem umas marcas bem clássicas de tubaína que são legais. Retrô, exato, são bem legais. Tá, então, primeira coisa, atitude você não toma. Né? Atitude, a definição em psicologia, que a atitude é uma avaliação duradoura, positiva ou negativa, a respeito de um objeto de atitude. Tá bom, legal. Atitude, objeto de atitude. Né? Então vamos primeiro, a avaliação duradoura. O que é duradoura? Ou seja, ela tende a se permanecer ao longo do tempo, se nada for feito. Né? Então a gente tende a manter atitudes ou avaliações ao longo do tempo, de maneira positiva ou negativa. Agora, o que é um objeto de atitude? Absolutamente qualquer coisa. Então, isso aqui é uma caneca. Né? A gente tem uma avaliação sobre a caneca. Né? Então, uma caneca é uma coisa legal para beber água, uma caneca é uma coisa legal para tomar café. Em casa eu não uso caneca grande para tomar café, eu gosto daquela canequinha de ágata pequenininha que vai perdendo a tinta ao longo do tempo, eu adoro aquilo. Né? Tem aquela minha canequinha, mas ou seja, eu tenho atitude em relação à caneca. A atitude caneca é legal, colocar o logo do Pode Pesquisar, então logo a gente pode pedir para fazer uma caneca do Pode Pesquisar. Aí, um aparelho de celular, um par de óculos, uma caneta, um caderno, uma camisa, uma pessoa, uma ideia, um conceito, um produto, uma marca, né? Um microfone, uma televisão, uma tela, tudo é objeto de atitude. Né? E se a gente pensar que a atitude ela antecede uma intenção de compra, uma intenção, a gente pode fazer associação de quanto mais positiva
uma atitude em relação a algo, maior é a nossa intenção em adotar esse algo. Né? Maior, então, quanto mais positivo for minha a avaliação, a minha atitude em relação a canetas Crown esferográficas, mais eu tendo a ter intenção de comprar uma caneta esferográfica Crown. Tá? Então, isso aí a gente sempre procura. Então, o nosso papel em marketing é trabalhar nas atitudes. Está positiva, é manter positiva. Está negativa, como é que a gente muda? Isso. Ou se a pessoa não tem atitude, não tem opinião formada sobre algo, como é que a gente vai explicar esse algo para a pessoa ter essa intenção de adoção? Então, se a gente pegar o Technology Acceptance Model, um modelo de aceitação de novas tecnologias. É um modelo atitudinal. O que leva as pessoas Só explica um pouquinho. Ela é uma linha. Não é. Não é esse. Os adapters, o early adapter, não é esse? Não é a curva de adoção de inovação. Não. O Technology Acceptance Model é um modelo, é uma atitudinal, ou seja, que mensura a atitude das pessoas em relação à tecnologia. Tá? Então, não é da adoção da tecnologia. É da atitude das pessoas em relação à adoção. Mas não é igual ao modelo de difusão de tecnologia. Tá bem. Tá? Então, lógico que vai ter, como você falou, vai ter pessoas que preferem testar, que é um produto que já tenha sido testado, ter pessoas que preferem ficar na fila pelo mais novo aparelhinho, ou pessoas que vão testar uma tecnologia que nunca foi testada antes só porque eu gosto de novidade. Tá? Mas assim, até ontem surgiu essa pergunta de modelo de difusão de tecnologia. É lógico que começa com os early adapters e depois vai, mas é só para uma coisa ficar diferenciada da outra. Tá? Então, nosso papel é com atitude. E eu gosto muito de uma teoria que vem da psicologia, que é a teoria do comportamento planejado. Eu sei que você gosta, a gente já fez vários estudos usando. A Covid. Não é mais, né? Já não é mais, são só os resquícios ainda, que a tosse pode durar um mês. Então, e que é do Eisen e do... Agora me fugiu o nome do outro, do antecedente a ele, Fishbein. Tá? Teoria do comportamento planejado, que parte do seguinte: para a gente ter uma intenção de adotar algo, de comprar algo, etc., a gente leva em consideração três coisas. Três coisas influenciam, três construtos, três conceitos influenciam a intenção de um indivíduo em adotar alguma coisa ou comprar alguma coisa, ou se aproximar de alguma coisa. Uma é a atitude, que a gente acabou de ver. Tá? Então, e essa atitude, como é que essa atitude é formada? É formada por crenças, existem antecedentes de atitude. Crenças, experiências anteriores, né? Então, ou seja, a gente falou de hábito, né? Então, eu tenho o hábito de usar a marca tal, ela está reforçando a minha atitude, né? As experiências anteriores estão me ajudando a manter ou mudar a minha atitude em relação àquele produto. Tá? Então, a atitude é isso, e a gente pode estudar a atitude com relação a qualquer coisa. Quanto mais forte a atitude, mais alta, mais positiva, maior é a intenção. Certo. É o caso, por exemplo, de você ter uma atitude positiva em relação à conservação do meio ambiente. Aí vamos pensar, eu tenho o meio, separar o lixo, né? Para mim isso é algo importante. Então, porque eu tenho uma atitude positiva em relação à conservação do meio ambiente. Tá, é uma ótima questão, porque aí que a gente descobre que a atitude não basta. Então, você separa o lixo na sua... Então, vamos dizer que você já adota o comportamento de separar o lixo. Mas vamos pensar que a gente está pesquisando
né, que a gente está pesquisando a intenção de separar lixo. Por enquanto, tá? Legal. Você tem uma atitude favorável ao meio ambiente, portanto, e você acha que separar lixo, mas tem uma coisa que aí e a gente já volta o Eisen do ponto 2, define, que é o seguinte: quando a gente fala de atitude, ela não é atitude genérica. Aí uma atitude, a gente pode dar atitude positiva em relação ao meio ambiente, com separação de lixo, é uma genérica com uma específica. Então essa atitude, ela tem um aspecto temporal e ela tem que ser o mais específico possível. Certo, claro. Né? Então a minha atitude não é em relação ao meio ambiente, é em relação à separação de lixo. Certo. Então eu tenho que avaliar. Não, o genérico seria meio ambiente, o específico é separar lixo. E até existe. Então, assim, tem estudos, você tem uma atitude negativa em relação à mentira, você mente menos do que no geral. Mas tem contextos que você continua mentindo. E todo mundo mente. Né? Tá? Então, vamos lá. Então, atitude em relação à separação de lixo. Né? Porque eu sei que a separação de lixo todo dia antes de dormir ou todos os sábados, né? Ou seja, eu estou sendo mais específico porque estou dando um aspecto temporal, quando eu vou fazer aquilo, né? Porque eu sei que o caminhão de lixo reciclável passa aos sábados, na minha rua é às quintas, tá? Então existe associação da atitude mais genérica com uma intenção específica, mas quanto mais a gente puder aproximar a especificidade da atitude da intenção, melhor. Né? Porque meio ambiente é genérico, então, ou seja, só uma atitude positiva para o meio ambiente resolveria tudo. Mas vamos continuar nesse exemplo do meio ambiente para a gente ver que atitude não basta. Legal, o Cláudio tem uma atitude positiva em relação à separação do lixo, né? Então ele tem uma intenção de separar o lixo. Aí vem o segundo aspecto, né? O segundo conceito, o segundo construto, que são as normas subjetivas. Que é dentro da teoria do comportamento planejado. Dentro da teoria do comportamento planejado. O que são normas subjetivas? São avaliação o que meus pares ou pessoas dos meus grupos de referência acham, acreditam a respeito desse comportamento, ou seja, qual é a atitude delas em relação a esse comportamento que eu pretendo adotar. Aí o Cláudio tem as pessoas do grupo de referência dele. A Adriana acha muito importante separar o lixo, a Vitória acha muito importante separar o lixo, os amigos do Cláudio acham muito importante separar o lixo, o Cláudio vê os amigos separando o lixo, no prédio do Cláudio ele vê as pessoas separando o lixo, etc. Ou seja, você tem um reforço da sua atitude, né? Por quê? Porque aqueles grupos acham, o grupo de referência ele apoia aquela causa. Certo. Né? Pode acontecer de ser ao contrário? Pode. Você tem uma atitude positiva e todo mundo na sua família acha uma bosta ao separar o lixo. Que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Então você tem uma força da sua atitude em favor de separar o lixo e uma força contrária. Certo. Né? Tá? E a gente é influenciado pelo meio. Claro, e você é capaz de sentir vergonha de citando a família em casa. Não joga essa garrafa no lixo seja comum. Verde, mas não me enche o saco. Se lembra lá atrás, né? Nossa, vai abraçar a árvore, Cláudio, né? Ou seja, porque nós somos seres sociais, então a gente se adequa aos grupos em que a gente está vivendo. E aí o terceiro ponto, que foi o último que entrou, que enquanto era atitude e normas subjetivas, era chamada teoria da ação racional, aí entrou para mim que é um mundo foi a cereja do bolo, que foi a percepção de controle sobre o comportamento, que é muito parecido com, agora me fugiu, da teoria do Bandura, que é a autoeficácia. É muito parecido com a autoeficácia do Bandura, que morreu no ano passado. Percepção de controle sobre o comportamento. Eu acho legal separar o lixo, tenho atitude positiva, meus pares acham legal, mas não tem coleta seletiva onde eu moro. Eu não posso fazer. Sim.
né? Eu não tenho carro para pegar e andar 7 quilômetros para levar o lixo separado. Tá? Então, atitude e normas subjetivas são muito legais. Eu acho ótimo andar de transporte público. Certo. Tá? Mas não passa ônibus à noite. Não tem ônibus que me leve, não tem transporte público que me leve da minha casa para o meu trabalho. Tá? Então, eu acho ótimo andar de bicicleta. Mas não tem ciclovia. Tá? Ou seja, eu não tenho condições de fazer porque não existe. Porque eu tenho atitude positiva em relação à Ferrari. Você acha a Ferrari legal, mas eu não tenho dinheiro para comprar a Ferrari. Então eu não vou ter intenção de compra. Será que o nosso produtor tem? Tinha umas 2 lá embaixo. Né? Então, acho que... Porque esse pessoal que estamos vendo aqui tem tudo cara de gente rica. Então, ele deve ter. A atitude positiva eles têm. Então, talvez eles falem assim, compra um carro simples para disfarçar. Acho que é só para disfarçar. Esse pessoal tem grana. Mas você entendeu, Cláudio? Então, assim, a atitude é legal, mas não basta. Ok. Tá? Então, e todos eles são uma relação positiva com intenção. Tá? Quanto maior a atitude, mais positiva for a atitude, maior a intenção de adoção de comportamento, compra de um produto. Quanto maior for as normas subjetivas, mais positivas também. E quanto maior for a possibilidade da gente executar aquele comportamento, maior a nossa intenção. Pensando na prática, né, de um estudo de mercado. O cliente quer lançar um produto. Né? Quer lançar um novo... Não, vamos pensar assim, vamos pensar nos carros elétricos, né? Então a gente sempre teve o carro a combustão, combustível fóssil, gasolina, vamos pensar, né? Mas também tem o etanol, mas enfim, a gente tem a gasolina como maior consumo, e aí vem os carros elétricos. E aí a gente pode começar a estudar... O que a gente já fez. Exato. A gente já fez. É só para dar um exemplo prático para as pessoas. Não, e a gente já fez, porque a gente fez um estudo atitudinal de perfil de adoção de veículo elétrico. Faz muitos anos que a gente fez isso. Faz 5 anos. 5 anos, e um projeto que durou uns 2 anos, então... Há 5 anos, porque chegaram para a gente falar, porque... Todo mundo foi na cara da atitude, se lembra? Nas conversas. É porque o pessoal que gosta de meio ambiente. Eu cheguei, gente, vamos ver como é que foi o perfil de adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos. Celebridades. Isso. Celebridades que tinham dinheiro para pagar uma grana altíssima pelo carro elétrico. E além disso, falou, olha só, isso é na teoria da classe ociosa. Então, assim, do Veblen, eu consigo mostrar o meu consumo conspícuo. Ou seja, eu posso gastar dinheiro para ser favorável ao meio ambiente. Isso me dá aos olhos dos outros status. Tá? Então, o perfil de adoção lá eram celebridades. Vocês estão anotando aí teoria da classe ociosa. Uma puta grana nos veículos e mostrar, ou seja, eu posso desperdiçar dinheiro para proteger o meio ambiente. Tá? Então, aí a gente foi ver aqui, tá? E eu me lembro até que o nosso cliente sugeriu a gente olhar um blog de um cara que tinha uma BMW elétrica. O blog, gente, não era sobre meio ambiente. Não, eles levaram o cara a fazer uma palestra. O blog era sobre... Porcaria. Nossa, como eu tenho grana para ter uma BMW elétrica, entendeu? E aí a gente foi fazer essa pesquisa, fez uma pesquisa atitudinal e que a gente já viu você nem falou do meu anel de caveira. Não viu? Você é cego? Não, que eu adoro caveira, desde que eu fui ao México, eu amo caveira. E aí a gente mensurou 3 coisas que deram o perfil de adoção. A atitude em relação a automóveis. Né? Ou seja, e nessa atitude a gente queria saber se as pessoas achavam que dirigir era uma coisa prazerosa ou uma coisa comum.
Outra coisa que a gente mensurou, se o carro, o automóvel, a atitude em relação ao automóvel, se o carro tinha um significado especial como tem para você, hedônico, ou se o carro tinha, ou se o carro era uma coisa para te levar do ponto A para o ponto B. E o terceiro, o Technology Acceptance Model, se as pessoas tendiam a adotar as coisas logo que eram lançadas ou esperavam ser testadas. Nisso a gente identificou 2 grupos. Um conservador utilitário, conservador no sentido de adoção de tecnologia, que quer que as coisas sejam provadas antes dele testar. E utilitário no sentido, o carro é só um meio de locomoção e dirigir é uma coisa comum. Então esse é um grupo. Né? O outro grupo é o inovador hedônico, que são as pessoas que gostam de adotar as novas tecnologias logo que elas aparecem, para as quais dirigir é uma coisa especial e que o carro traz algum significado. Tá? Traz um significado diferente de uma coisa, de um instrumento para te levar do ponto A e ponto B. E aí nós tem uma série de perguntas que nós fazíamos e deu para diferenciar claramente que tudo que era favorável ao veículo elétrico, a maior intenção de adoção, de compra do carro, aqueles que achavam que o veículo elétrico ia se desenvolver mais rapidamente, aqueles que achavam que o veículo elétrico já tinha autonomia necessária, todas as avaliações mais positivas em relação ao veículo elétrico vieram desse grupo que a gente classificou como inovador hedônico. E a gente conseguiu definir, ou seja, a gente que tem dinheiro adota a tecnologia rapidamente e e acha que o carro é uma coisa especial e gosta de dirigir. E é interessante porque isso tem 5 anos e foi feito em conjunto com universidades, passou a Unicamp, órgãos federais, o governo brasileiro também se envolveu, uma empresa de energia elétrica de uma grande região aqui de São Paulo. Foi um negócio bem... virou um case, enfim, o nosso relatório está lá. Se a gente olhar hoje, a gente vê quanto que a gente custa. Acertou na mosca, porque vê quanto custa um carro elétrico. Eu estava falando ontem, um carro pequeno, feio, passou ontem na televisão aqui em São Paulo, porque em São Paulo nós temos rodízio, né? Aí ele, R$136 mil, eu estou falando de um carro pequeno, e aí, assim, o atrativo é que você não pode usar em dia de rodízio. Um dia na semana, 4 dias no mês. Por R$136 mil, um carro. Ao invés de você usar 7 pequeno. dias, 6 dias por semana, 6 dias na semana, você vai usar 7. 7 dias. Mas então, assim, ou seja, é isso mesmo. O carro elétrico, ele não é para qualquer um, ele não vem por essas questões, não vão ser adotados por questões de meio ambiente, eles vão ser adotados porque talvez esteja dentro dessa teoria da classe ociosa. Para muito tem. E tem um negócio que é o seguinte, ainda é bastante discutível a pegada ecológica por causa das baterias, do lítio, etc. Certo. E tal. Porque uma das discussões nesse projeto, não nossa, mas que... Não era a nossa parte. Não era a nossa parte, mas era assim, onde que vai colocar essa bateria depois que ela acabar? Como você resolve esse resíduo, que não é uma bateriazinha, é uma bateria de bateria. Um negócio que aumenta o peso do automóvel, o consumo do automóvel e tudo mais. Então, aliás, um dos estudos que foram feitos indicava que a produção do carro elétrico poluía mais do que a produção de um carro normal. Exatamente por conta da bateria. Mas todas as coisas tem que botar os pesos de um lado e de outro. O carro na produção
polui mais, aí tem que comparar as baterias com a emissão de gases de efeito estufa. É um trabalho de gente grande. E essa companhia agora, elétrica com esse preço não vai dar. Não é para qualquer Porque para essa empresa de energia elétrica, o plano dela é a instalação de postos de abastecimento de energia elétrica, porque a autonomia ainda é baixa, né? E estão chegando carros com 400 km de autonomia, já começa a ficar, já começa a ficar mais interessante, mas naquela época não. Então tinha esse programa, mas vai montar posto, depende de qual é o tamanho dessa demanda, os híbridos, né? Aí o híbrido veio para resolver, acho que uma parte desse problema aí, né? Ou para ser o ketchup do sanduíche. É o ketchup. Mas a atitude que a gente está falando hoje é um pouco isso que você pode usar na sua empresa, para você estudar lançamentos de novos produtos ou modificações nos produtos atuais, testar conceitos e serviços que agreguem alguns benefícios, né? Então, até um projeto que estamos discutindo com um cliente nosso. De perfil atitudinal. Bem de perfil atitudinal, de uma introdução de um benefício, mas que tem um custo a pagar por esse benefício. Bom, vai depender se eu vou ver uma recompensa ou não vou ter a tal da recompensa dentro do hábito, não é? Então, a gente hoje falou. E hoje nós falamos bem rápido, né, cara? Nós fomos... Você tomou uma atitude, né? Tomei a atitude. Não ficou enrolando. Então, olha, a atitude, uma avaliação duradoura, positiva ou negativa a respeito de um objeto de atitude e esse objeto de atitude pode ser qualquer coisa. Então, quando estiver falando sobre o meu produto, sobre o meu serviço, é um objeto de atitude? Sim, é um objeto de atitude. Falamos de teoria de comportamento planejado, que tem a ver com isso, que se divide na própria atitude, que a gente fala, o Léo comentou sobre, pode ser genérica ou específica, mas tem que ser temporal, perfeito? Um outro ponto da teoria do comportamento planejado, que são 3 normas subjetivas, ou seja, quanto que o grupo me influencia para aquilo. Quanto me influencia não, o quanto o grupo compartilha daquela atitude. Ser perfeito. E a outra percepção de controle, que se eu posso executar aquilo, se você pode fazer aquilo que ou não. Então isso é preciso estudar, porque senão lança alguma coisa, encalha, depois vai dizer depois chama a gente. E a gente pesquisar. Pode ajudar a não lançar até. Pode não lançar também, a gente já fez. A gente já fez isso, de falar pro cliente, não lança, porque não vai dar certo. Não lança que vai dar ruim. Vai dar ruim. Legal? Eu gostei, Léo. É isso. Eu gostei. Vocês gostaram? Tá bom, então. Então, beleza. Eu ouvi um monte de sim. Eu também ouvi assim, nossa, assim, então... A gente começou a dizer uma coisa assim. É nozes. Valeu. Tchau, pessoal. Abraço.